aqui nesse lugar. E estou aqui, né? Já tem 3 meses, né? E cresci no contexto cristão, cresci aí junto com os irmãos, né? Meu pai e minha mãe, quando casaram, né? Lá em Minas Gerais, eles entenderam no Senhor que era tempo deles irem embora para o Espírito Santo, né? Debaixo de oração, de conselho, né? Para ter uma identidade de família e amadurecer e crescer ainda mais no Senhor, né? Então eu fui bebezinha para o Espírito Santo. A Brunelli ainda não tinha nascido, por incrível que pareça, ela é a caçula, né? Ela nasceu lá no Espírito Santo e eu nasci em Minas Gerais. Então fomos para o Espírito Santo já congregando com os irmãos, já debaixo da cobertura dos irmãos, né? Cresci nesse contexto, então, irmãos, né? Debaixo assim de uma educação na palavra, né, sendo ministrada desde novos princípios do Senhor, né, por meio dos meus pais, crescendo convivendo com os irmãos, né, eu honro ao Senhor pelos pais que eu tenho, por ter me ensinado a amar o Senhor desde pequeno, né. Uma coisa que a gente aprendeu, né, na nossa casa com os nossos pais é a questão do serviço, né. Desde de novinhos nós aprendemos a questão do servir, o valor do servir, e também a ver a igreja como nossa família, né? Porque como os nossos parentes, eles moravam longe, a gente não tinha condições de ir sempre para Minas Gerais, então, né, os irmãos, de fato, né, sofreram toda essa ausência de parentes próximos, né, quando alguém mora perto de parentes, né, tem a questão dos primos, dos tios, e os irmãos foram os nossos tios, os filhos dos irmãos foram nossos primos, né, nós crescemos nesse contexto assim, isso foi muito importante para nós, né. Então, crescemos nesse contexto, né, mas lógico e óbvio que eu precisei ter a minha experiência com o Senhor, individual, né, todos nós precisamos, né. Os meus pais, eles semearam Cristo, mas quem dá o crescimento é o Senhor, né. Então o Senhor me levou até essa experiência com Ele. E eu ainda era criança quando minha mãe tinha o hábito de contar histórias pra gente, histórias da palavra, e eu lembro que minha primeira experiência com o Espírito Santo foi um dia uma dessas histórias que ela contou, alguma coisa que ela contou, assim, me confrontou, mexeu comigo. E aí logo, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, eu fui tomar banho e debaixo do chuveiro, assim, eu comecei a orar com muita simplicidade, né? Como uma criança ora, né? Falando, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Orando para o Senhor com muita simplicidade, e aí o Espírito Santo gerou, então, esse quebrantamento no meu coração. Então, essa foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Então, logo depois, eu já senti o desejo de me batizar, né, e já procurei meu pai e minha mãe para falar, né, que pai, quero me batizar e tal. E é claro que os irmãos muito cuidadosos, né, sondando, né, se isso é uma decisão convicta, né, e consciente, por se tratar de uma criança. E sim, queridos, eu me batizei convicta e consciente, né? Acredito que entre 10 anos, por aí. Então, eu me batizei, né? Porém, apesar de ter me batizado, eu ainda não tive revelação de quem o Senhor era, eu ainda não tinha. Eu simplesmente tinha, né, admitido que eu queria esse Jesus e reconheci ele como Senhor na minha vida. E queria conhecê-lo, né? Mas eu ainda não conhecia ele, né? Isso foi algo que o Senhor fez mais para frente na minha vida, né? E como que ele fez isso? Por meio da palavra e da oração, né? Eu lembro que eu ia fazer um aniversário, estava chegando meu aniversário, e eu falei assim com meus pais que eu não queria festa, que o que eu queria era uma Bíblia e uma agenda. E aí uma irmã no grupo caseiro ficou sabendo disso, e ela falou que tinha uma Bíblia em casa, e ela doou essa Bíblia dela para mim, ela não tinha se adaptado a essa Bíblia e tal. E era uma Bíblia com uma linguagem mais fácil de entender, né? Então o Espírito Santo foi gerando em mim o desejo de buscar ele profundamente, né? No meu quarto. E eu já tinha aquele versículo em mente, né? Que diz assim, mas tu, quando orares, né? Entra no teu aposento
e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Está em Mateus 6,6. Eu já tinha essa consciência, né? Nessa fase da minha vida. Porém, eu não praticava, né? Então, o Espírito Santo me levou a praticar isso, né? Então, no meu quarto, eu comecei a ler a palavra, né? E eu comecei a sentir prazer, né? Da leitura, de estar lendo. E, finalmente, eu comecei a entender muitas coisas que eu cresci ouvindo, né? Então, você, quando cresce no lar cristão, você cresce ouvindo que Jesus morreu na cruz, cresce ouvindo uma série de coisas, né? Mas precisa cair no nosso espírito para então a gente entender, né? E foi o que o Senhor fez por meio da palavra, né? Também em Hebreus 4:12 fala assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, intenção do coração. Então, queridos, foi isso que eu vivi dentro do meu quarto. Eu comecei a sentir muito prazer e a desejar estar ali. Eu ficava horas no meu quarto, lendo a Bíblia e orando. Eu comecei também a ter esse hábito de orar e conversar com Jesus como se fosse o meu melhor amigo, né? Então, eu digo que essa fase da minha vida foi a fase que eu fui marcada por Senhor, por Jesus, né? Não foi algo instantâneo, foi um processo, né? E depois disso, eu nunca mais consegui ser a mesma. Eu fui marcada. É óbvio que na jornada a gente erra, a gente peca, a gente às vezes cambaleia, né? Mas por causa da marca de Jesus na minha vida, né? O Espírito Santo sempre me levava ao arrependimento, né? A voltar para o caminho e a permanecer em Cristo, né? Por causa da marca dele na minha vida. Então eu precisei passar por esse processo e eu digo que nessa fase da minha vida, né? Eu tive revelação de quem o Senhor era. Então, ainda nessa fase, eu já comecei a ter o desejo, então, de me envolver com missões. Eu não sabia o que era, né? Para mim, nessa fase, para mim, missões era basicamente alguém que largava tudo e ia para um lugar longe, né, remoto, e pregar Jesus lá. Nessa época, era isso que eu sabia de missões, né? Eu ainda não tinha a revelação do que era missões verdadeiramente, né? E por não ter revelação do que era missões verdadeiramente, eu achava que era algo muito distante da minha realidade, né? Mesmo assim, eu tinha esse desejo no meu coração. E nessa mesma fase, eu também já comecei a me envolver com a questão da música. A gente é uma família muito musical, né? A gente sempre gostou de música lá em casa. A gente tem por influências os nossos avós, meus tios, né? Uma coisa de família mesmo, mas a gente sabe que é o Senhor que deu o talento, né? Então, o Senhor nos deu esse talento, né? Essa habilidade de ter facilidade de aprender instrumentos, né? Alguns da minha família cantam, né? Outros tocam. Eu sou daquelas que tocam, não sei cantar, gente. Então, meu negócio é tocar mesmo. Ah, ministra aí, gente, queridos. Eu sei adorar Jesus, sei louvar, mas cantar, minha voz não é afinada. Já falo logo, né, para ficar claro. Mas então a gente, né, já muito incentivado, né, desde novos a usar os nossos talentos para o Senhor, né? Por meio dele e para ele, né? Então, é isso que nós aprendemos e foi assim que eu comecei, então, a me envolver com a música e já comecei a me envolver com o serviço da música, né? Na localidade. E aí, nessa fase, eu comecei a tocar numa bandinha de rock. Era rock mesmo, tá, gente? Né? Usava preto, All Star, né? Era uma bandinha de rock com o intuito de evangelismo, né? Chamava M28 com base em Mateus 28, né? E as nações, aquele versículo que fala sobre isso. E esse já foi o meu primeiro contato, assim, com algo assim, vamos dizer assim, missionário, né? Usando a música para isso. Então, né, já fui vivendo essas coisas, mas aí o Senhor começou a trabalhar outra coisa na minha vida, né? Ele começou a trabalhar, então, a questão da minha identidade nele. Para isso, né, ele precisou me aprofundar ainda mais na paternidade dele, né?
Sempre vi o Senhor como pai, nunca tive essa dificuldade. E também meu pai está aqui, terreno, está aqui participando, sempre foi um homem exemplar, nunca tive nenhum problema com paternidade. Mas o Senhor queria trabalhar a identidade em mim. Para isso, eu precisava ter muito certo, muito mais profundo, a paternidade do Senhor na minha vida, né? E ele começou a trabalhar no meu coração todas essas coisas, né? Que não precisava trabalhar na questão assim, de que o mais importante do que eu fazer é ser, né? Então, muitas vezes, né, quando alguém pergunta quem você é, a gente se baseia muito no que a pessoa faz. Mas, na verdade, quem nós somos que, né, influencia, né, reflete naquilo que a gente faz, né? E não o que a gente faz que diz quem nós somos, né? Então, o Senhor me disse, você é filha, né? E tudo que você fizer vai refletir quem você é em mim, né? A minha paternidade, né? E o Senhor começou a trabalhar essas coisas na minha vida, né? Então, logo depois que o Senhor começou a trabalhar essas coisas na minha vida, depois ele começou a trabalhar em mim, né? Precisava de passar por esses processos, né? Para então o Senhor começar a trabalhar em mim a questão, né, do que é missões. O que é missões de fato, né? Eu ainda não tinha revelação, queridos, que o ID era para todos, né? Que uns vão, outros ficam, mas a missão é para todos, a missão é só uma, né? E o Senhor vocacionou a todos para viver esse ID na sua, né, dentro das suas circunstâncias, dentro do seu contexto, né? É claro que o Senhor, alguns deu habilidades diferentes, dons diferentes, talentos diferentes, mas todos nós somos vocacionados de ter a capacitação necessária para expressar o amor do Senhor para os outros, né? Para os perdidos, né? Isso é para todos. E eu não tinha essa revelação antes. Então, por isso, eu entrava em crise, porque eu queria as nações, mas o Senhor me enviava as empresas, né? Então, hoje, como assim? Eu quero as nações, mas o Senhor está me mandando as empresas, né? Porque eu não entendia que eu poderia viver o ID nas empresas, né? Porque é um estilo de vida, né? Não um ato isolado de sair de um local e para o outro. É um estilo de vida. A nossa vida precisa refletir quem o Senhor é, né? E isso é para todo mundo, é para todo discípulo, né? Independente de onde estamos, né? Quer quem seja, para onde quer que a gente esteja, né? É para todos. Então, o Senhor foi trabalhando essas coisas na minha vida, né? Então, depois que ele começou a trabalhar isso, né? Ele começou a me levar para uma vida centralizada em Cristo. Por quê? Porque eu queria tanto essa questão do ir às nações que eu entendi, depois o Senhor revelou o meu coração a mim mesma, que isso era como se fosse o centro da minha vida, como se o que eu queria fazer para Deus fosse mais importante do que a pessoa dele. Então, o Senhor começou a trabalhar essa questão de uma vida centralizada em Cristo, né? E começou a me levar a buscar, a desejar, né? Os pés de Jesus, né? A pessoa de Cristo, que Ele é o mais importante, né? Como eu vou às nações se eu não... E vou falar de alguém se eu não conheço de quem eu vou falar, se eu não conheço intimamente, né? De quem eu vou pregar, falar, né? Expressar, eu preciso conhecê-lo intimamente, profundamente, né? É, intimidade com ele, né? Ter essa intimidade, conhecê-lo. Então, esse desejar de conhecer Jesus fez o meu coração descansar, porque não importava mais, não importava onde eu estava, não importava aonde ele me queria, o que importava é conhecê-lo, né? Estar aos pés dele. Então, ele começou a trabalhar essa questão de uma vida centralizada em Cristo, né? E aí, essa semana, eu estava tendo meu tempo com o Senhor, né, aqui no meu quarto. Eu costumo ter uma rotina, né? Mas nem sempre é do jeito que a gente deseja, né? A gente, com a graça do Senhor, tenta manter a constância, mas de vez em quando, né, a programação muda. Mas eu tento, né, até 8 horas, pelo menos, estar já pronta para começar as demandas do meu dia. Aí, essa semana, eu estava tendo meu tempo com o Senhor, então eu li a palavra, depois eu fui orar, e aí eu senti o Espírito Santo falar assim comigo: não estenda na oração. Aí eu, como assim, né? Amém. Eu já tinha orado por tudo que eu tinha que orar, né?
Mas quando a gente engata na marcha a oração, você vai, os motivos nunca acabam, gente. Você vai orando, vai orando, vai orando, o Espírito Santo vai fazendo você lembrar tudo, várias coisas, né? Então, já tinha orado por aquilo que eu costumo orar sempre, mas eu sempre fico à disposição do Espírito Santo para o conduzir, né, dele na minha oração, para quem ele quer que eu ore e tal. Mas nesse dia o Senhor falou assim, não estenda. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou fazer assim, Senhor, combinando com o Senhor, né? Faltava meia hora para as 8, né? E eu falei assim, então vou colocar algo aqui que edifica, né? Vou deitar até mais um pouquinho, né? Mais esses 30 minutos até dar 8 horas. E depois eu sigo com as demandas do dia, né? Que eu gosto de, antes das 8, eu já ter o meu tempo com o Senhor, né? Já ter tido esse tempo com o Senhor. Isso, para mim, eu procuro, né, colocar como prioridade na minha vida, né? Então, aí eu falei assim, mas antes eu vou ler um devocional. Eu senti um desejo de ler tipo um texto, que é tipo um devocional, né? Eu acho que os irmãos conhecem o Pão Diário, todo mundo conhece? Então, esse texto, ele tem a mesma dinâmica do Pão Diário. Pão Diário. Mas só que ele não é o Pão Diário, é uma outra linha de livros, né? E aí, então, eu fui abrir o do dia lá, com a data do dia, e fui ler, né? Então, o texto falava mais ou menos assim, né? A perspectiva do texto, né? Que a gente tem uma visão parcial da operação de Deus nas nossas vidas, né? Nós não conseguimos ver como ele vê, então a gente não consegue entender, às vezes, naquele momento, tudo que a gente está vivendo, né? Então, o texto associou isso com a árvore cedro do Líbano. Quer eu nunca tinha parado para entender direito que árvore é essa, cedro do Líbano, né? Então, eu comecei a ler, eu achei a linguagem um pouco difícil, aí eu pensei assim, eu vou logo ler o final, né? Porque o final tem só a conclusão mesmo de todo o texto. Mas aí o Espírito Santo falou, não, lê tudo. Aí eu fui ler tudo. Então, o texto estava falando que a árvore cedro do Líbano, né? É uma árvore que foi usada na construção do templo, né? Na época de Salomão. Ela, por si só, na natureza, ela é uma árvore bela, né? Majestosa, né? Ela é linda, ela é grande, né? Porém, ela foi necessário passar por vários processos para ela, então, ser usada na construção do templo, né? Primeiro ela foi machadada, cortada, depois ela ficava no alto das montanhas, e aí ela foi rolando até o mar lá, e depois ela foi transportada até chegar lá no local do templo, né? E depois, então, depois que ela foi polida, né? Ela foi moldada, ela foi usada, então, na construção do templo. E aí o texto falava assim, a glória da segunda casa é melhor do que a primeira, né? Porque aquela árvore era é bela na natureza, mas depois que ela foi utilizada no templo, né? Ela expressou ainda mais a glória do Senhor. Aí, beleza, eu li o texto. Aí eu fui ver então um vídeo, né, que eu tinha falado com o Senhor, né, que eu ia colocar algo edificante para me ouvir, né, até dar 8 horas. Então eu fui fazer isso. Aí eu fui ver um vídeo do Jesuscope, né, de uma irmã estava testemunhando, e a irmã estava falando sobre. Vou ler aqui rapidinho. Ela estava falando, né, que nos dias de hoje as pessoas elas esperam muito por resultados, né? E que acham que tem que estar produzindo alguma coisa para ter a aprovação de Deus, mas na verdade a gente tem que buscar o Senhor, né? A vontade do Senhor, não essa questão do resultado para os homens, né? E aí ela falou assim, a gente precisa então buscar essa vida, né? Enraizada, fundamentada em Cristo. E aí, o que ela falou? Ela associou, então, com o cedro do Líbano. Aí eu falei, oh, meu Deus, o Senhor quer falar alguma coisa com cedro, usando esse cedro do Líbano comigo, porque eu acabei de ler sobre o cedro do Líbano, a irmã está falando de novo sobre o cedro do Líbano. Aí eu dei pause, ouvi de novo o que ela queria falar, falou, né? E li o texto de novo, né? Então ela continuou falando no vídeo. A árvore cedro do Líbano, né? Ela pode crescer até 40 metros de altura.
e pode chegar até 14 metros de diâmetro, né? Porém, nos seus primeiros anos de vida, ela, no período que ela está com 5 centímetros de altura, ela já está com uma raiz de 1,5 m, né? É uma coisa assim muito massa na natureza, né? Então ela precisa primeiro, né, ser bem fundamentada, né, estar bem enraizada, né, uma raiz bem nutrida, né? E ela não depende da chuva, porque ela utiliza da água dos lençóis freáticos, né? Então ela não depende da chuva. Então depois que ela está bem com a raiz bem profunda, né, e forte, ela começa a crescer, 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 e ela se torna, né, uma árvore bela, grande. Mas aí a gente pensa que acabou, só que não, né? E aí o Senhor permite muitas coisas na nossa vida, né, para quebrar o nosso orgulho, né, para nos moldar, para nos polir, né, para que a gente ainda expresse mais a glória do Senhor, né? Então foi isso, né? É isso que eu continuo vivendo, né? É isso que o Senhor ainda está fazendo em mim, vai fazer em mim até o meu último dia de vida, né? A cada dia, né? Forjar o meu caráter nele, né? Então tudo que eu vivi, né? E o que eu vou viver e o que eu vou continuar vivendo vão ser processos, né? Processos que vão me fazer amadurecer e vão me fazer cada dia mais amar mais o Senhor, conhecê-lo mais e expressar mais quem Ele é. Então, queridos, né? Quando eu entendi todas essas coisas, né? E descansei no Senhor sobre essa questão do ir às nações, entendi que Ele é o mais importante, né? O Senhor começou a mover algumas coisas, né? Mas eu com meu coração muito livre, né? Em relação a isso. E aí a Brunella e o George veio aqui para o sertão e eles expressaram para mim assim o desejo do coração deles de começar um projeto de música. E eles falaram assim, Emílio, a gente pensou em você, porque eles já me conheciam, né? Sabiam que eu tinha essa disponibilidade de vir, né? E aí eu falei assim, oh, vou orar, né? Vamos orar por isso, mas ainda é tempo de orar. E eu orei por essas coisas, e eu estava me desligando de uma empresa que eu tinha entendido que era tempo de sair, e eu já tinha combinado com esses irmãos que eu ia ficar lá até dezembro de 2019. E em janeiro de 2020 eu estava programando, então, de passar pelo menos um mês por aqui, né? Só para conhecer e ver como é que é. Então, quando eu estava tranquila, no final de novembro, eu recebo um telefonema e era um hospital me chamando para fazer um processo seletivo. E aí eu falei, tá bom, eu vou participar sim. Só que assim, era uma vaga num departamento pessoal de um hospital, né? É uma vaga que geralmente, né, é necessário uma qualificação nessa área e experiência. Eu não tenho qualificação nessa área, nem muito menos experiência nessa área, né? Mas mesmo assim, pela experiência do processo seletivo, né, eu falei que iria e fui. E aí eu pensei que seria logo uma dinâmica de grupo, mas foi logo uma entrevista. Então eu já fui pego desprevenida e foi até bom, porque eu fui muito espontânea na entrevista, né? E também fui muito objetiva. Aí eu pensei assim, não vou passar mesmo. Com certeza não vou passar, porque eu já falei logo na entrevista que eu não tenho experiência, falei tudo, né? Fui muito verdadeira e sincera. Aí beleza, fui para casa, quando penso que não, o telefone, né, toca de novo, é eles me chamando para a segunda fase. Aí era o teste psicológico. Eu pensei, vai dar algum problema nesse negócio, vai constar lá algum probleminha, né? Que eu tenho algum problema, não vão me chamar, não. Mas aí acabou que eles me chamaram de novo, fui para a fase do exame, né? A fase da medicina no trabalho. Eu pensei, vai dar alguma coisa na minha saúde, sei lá. Eu fiquei pensando assim, que não ia dar certo. Eu pensei que eu não iria conseguir mesmo, era muito difícil de eu conseguir aquela vaga. Eu fui passando as fases, até que, então, fui chamada para começar a trabalhar mesmo, né? Então, eu comecei numa quinta, né? E aí, na sexta-feira, a coordenadora que fez a entrevista comigo me recebeu tudo direitinho, né? Conversei com ela, não tive muito contato com ela no meu primeiro dia de trabalho, mas ela conversei um pouquinho só.
Aí, no outro dia, essa coordenadora que me contratou foi demitida. Aí eu pensei, oxe, que é isso, né? Essa vaga aí, né? Sei não, né? É Deus mesmo, porque como assim? Será que ela foi demitida porque me contratou? Fiquei pensando assim, né? Mas então, né? Eu comecei a ver que o Senhor me queria ali, né? Ele abriu aquela porta para mim ali. Foi algo assim muito sobrenatural. Então, eu precisei abortar aquela programação de vir para cá para conhecer, né, ver como são as coisas por aqui. Abortei porque entendi que era tempo de eu viver aquela experiência no hospital, né? Lá no hospital, eu comecei então a amadurecer profissionalmente, né, a ter a oportunidade de crescer lá dentro, né? E continuei orando, queridos, né? Orando, colocando diante do Senhor, né? Esse desejo de cooperar, mas também muito livre, né? Pelo sim ou pelo não, né? E o Senhor estava querendo que eu vivesse também, tesse aquela experiência no hospital, eu estava vivendo aquilo intensamente, né? Aprendendo tudo que tinha que aprender, vivendo e amadurecendo lá dentro, tanto como pessoa, como profissional e como discípula também, né? Que o Senhor me deu muitas experiências dentro daquele hospital, né? De poder entrar na UTI, né? De poder ter contato com pessoas que depois faleceu. Então, assim, foi muito louca a experiência. E lá dentro eu comecei, então, quando deu mais ou menos uns 3 meses que eu estava lá, eu então expressei para o meu pai o desejo, eu falei com ele, né? Ô pai, eu tô com essa intenção e tal, o que você acha? Aí ele falou assim, ora mais um pouco, minha filha, acho que ainda não é tempo. Aí eu continuei orando, né? E descansei o coração. E vivendo, então, lá dentro da empresa, né? Mas o Espírito Santo já tinha me dado um spoiler que eu não iria ficar muito tempo no hospital, né? Eu já sabia, até escrevi isso, né, e algumas coisas que eu gosto de escrever, até tinha escrevido, né? Isso e mesmo assim continuei orando e esperando no Senhor. E ao mesmo tempo, lá dentro da empresa, eu fui crescendo, o Senhor foi me dando oportunidade de crescer lá dentro, né? Então, quando deu um determinado tempo, eu tinha entendido então que agora, de forma oficial, real, né, eu deveria procurar os irmãos, né, não só meu pai, para expressar esse desejo, né, me apresentar, né. Então eu fiz isso, e aí os irmãos ouviram e tal, e as coisas foram acontecendo, né. Não foi muito rápido, foi um processo mesmo, né, de orar, de esperar as coisas acontecerem. E aí, quando foi chegando mais perto, né, da confirmação disso acontecer, de eu vir para cá, eu lembro que aconteceu uma coisa muito louca lá no hospital. Algumas pessoas foram solicitar o desligamento no setor, né? E o setor ficou totalmente desfalcado. E eu precisei assumir muitas demandas, né? Então, alguém que não tinha experiência, né? Que era meu primeiro contato com o departamento pessoal, comecei a crescer lá dentro por causa de mim, da minha capacitação? Não, por causa do Senhor, né? Foi Ele que me capacitou. Então eu comecei a minha chefe começou a me ver e eu senti que ela começou a gerar uma expectativa em mim, né? Tipo assim, de ser alguém que possivelmente possa crescer ainda mais lá dentro, né? Então eu fui nela e falei, olha, chefe, a questão é o seguinte, eu não tenho um ok ainda, não tá certo, não estou oficializando nada, mas existe uma intenção no meu coração, né, de eu viver uma experiência pessoal. Expliquei para ela a intenção do meu coração com muita sinceridade. Ela nem tem o Senhor, mas eu expliquei, não quis nem saber, né? Eu queria apenas, né, não deixar ela, não queria que ela fosse pega desprevenida, né? Então eu coloquei isso para ela e depois, mais para frente, eu tive o ok dos irmãos e solicitei o desligamento, cumpri o meu aviso, né? Mas nisso, né, eu cumpri o meu aviso e precisei treinar 3 pessoas ainda antes de sair. Então, assim, queridos, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que o Senhor queria, né, que eu experimentasse mais uma vez, né,
do capacitar do Senhor, né? De que Ele que me supre, Ele que me sustenta, né? Mesmo que eu não tenha, talvez, a qualificação necessária, né? A capacitação intelectual, o Senhor é quem faz, né? Em nós e através de nós, né? E então eu, nesse processo de me desligar, de vir para cá, eu comecei a sentir um certo temor, né? Tô trocando o certo pelo incerto, né? Eu tô indo para algo que eu não sei, que eu não conheço, algo que é desconhecido, né? Então eu comecei a ficar um pouquinho temorosa, né? E aí o Espírito Santo falou comigo bem claramente por meio da palavra. Não será por força nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Então, é com essa graça do Senhor que eu estou aqui, né? Eu não sei tudo de música, né? Eu tenho muitos irmãos no nosso meio que sabem muito mais de música, né? Eu nem sequer fui. Eu já dei aula de violão, sim, mas nunca dei aula com uma turma, né? Mas entendi no Senhor que, né, que Ele queria me capacitar. Então eu estou aqui, né? Vim para cá, deixei lá as coisas lá, meu emprego, né? Muito tranquila, muito em paz, baixo de oração, respeitando o tempo do Senhor, né? E vim, e estou aqui junto com os irmãos aqui, né? Cooperando na expansão do reino. Hoje, a forma de espalhar, né, o amor do Senhor através do serviço mesmo, né? A gente tem esse projeto com a música, né? De ensinar o instrumento, de ensinar a música. Isso é só uma ferramenta para levar Cristo, para ter acesso a vidas, ter acesso a crianças, ter acesso à família dessas crianças, né? Para levar Cristo de alguma forma, né? Seja servindo, né? Seja servindo a sociedade, seja servindo de forma, né? Indo até a casa, se oferecendo, enfim, queridos, é dessa forma que o Senhor me chamou para servir aqui, né? Muito E estou muito feliz que tudo que eu estou vivendo, né? Isso é só mais uma fase, mais um processo da minha vida que vai me fazer amadurecer ainda mais, né? Para as outras coisas que o Senhor também vai me levar a viver, né? A palavra fala que tudo coopera, né? Então, através da música, a gente tem esse projeto aqui implantado, né? E hoje a gente já começou esse projeto no povoado Mungu e no assentamento Vila Nova, né? Violão, o Gilberto dá aula de reforço escolar no Mungu, né? Só que a intenção é avançar ainda mais, né? Avançar ainda mais. Hoje, essas aulas, ela é por meio de um instituto, né? Do Instituto Água Vivos, né? Mas a gente não quer ficar só preso em instituto, né? A gente quer avançar mais, a gente não quer ficar preso em instituição e tal. Então, a gente está com um novo projeto aí, né? Glória a Deus que está avançando, que os irmãos que vêm na caravana sabem, né? Que a gente desenvolveu aqui um projeto em cidade, né, Cidade Nova, né? Um bairro muito carente. E tem muita criança. A gente sabia que tinha criança, mas não sabia que tinha muita criança, né? Muita criança em situação, assim, às vezes social difícil, situação familiar difícil, situação econômica difícil, né? Esses dias eu estava passando ali para fazer uma visita com uma irmã e duas dessas crianças me reconheceram da caravana, né? E começaram a perguntar, tia, quando que vai começar as aulas de violão? Tia, como que é o nome daquilo? Né, tia, e vai ter pula-pula de novo? Quando que vai ter pula-pula? Não, calma, calma o coração. Tia, cadê aquele pessoal? Eu falei, pô, todo mundo embora, só sobrou nós aqui, né? Então, e aí que ele começou a abraçar a gente, a segurar na nossa mão, queria ficar seguindo a gente, né? Queria ficar seguindo a gente na nossa visita, né? E a gente ia para um lugar mais longe, e eles queriam atrás da gente, né? E a gente teve que ir, né, para não fazer eles ir para muito longe, né? Não, fica aí, né? Depois, né? Não quer confusão com o pai de ninguém, né? Fica por aí mesmo, onde a gente vai, não tem como vocês ir, não, né? Mas convidamos eles para vir na reunião, né? Então, tamanha carência das crianças, queridos. Eu acho que
uma estratégia muito, né, legal que a gente pode usar aqui, né, é esse trabalho com as crianças, né? Porque às vezes talvez a gente não vai ver o fruto agora, né? Mas lá na frente tenho certeza que assim como a semente que foi plantada no meu coração semeou, a semente que vai ser plantada no coração daquelas crianças um dia vai semear para a glória e honra do nome do Senhor, né? Mas para isso a gente precisa, né, colocar a mão na arado, trabalhar, arregaçar a manga, né? Então a gente está com esse novo projeto aí, né? Através do iServe. O iServe, para quem não sabe, é uma ONG que, né, que apoia missionários sem fins lucrativos, né? Apoia missionários e apoia projetos como esse. E hoje a gente realmente precisa dos irmãos para tudo, né? A gente não tem dinheiro, a gente não tem recurso para ficar, né, às vezes assumindo tudo. Então a gente conta, né, com um suprir do Senhor, né? Muitas vezes é através dos irmãos, né? É através da disponibilidade de coração dos irmãos, né? E a nossa dependência está no Senhor, e a gente está vendo o Senhor fazer, a gente está vendo o Senhor mover as coisas, né? O Senhor é o Deus da prata, do ouro, de tudo, né? Ele move todas as coisas, né? O que é dinheiro para o Senhor, né? Então a gente está na dependência do Senhor, né? Com esse novo projeto, né? E nas aulas de música, né? Eu já faço isso. Eu sempre tenho um momento de compartilhar do Senhor, né? E às vezes eu compartilho um versículo, às vezes eu ensino sobre comportamento, né? E eu creio que isso vai um dia surtir efeito, né? Por causa do Senhor, não por causa de mim, né? Por causa do trabalhar, né, do Senhor. Então, aqui, né, tem muitas demandas de oração, essa é a verdade, né? A gente conta com a oração dos irmãos, né? Precisamos dos irmãos, precisamos do Senhor muito mais, né? Mas precisamos da oração dos irmãos, né? Se levanta muitas vezes situações para tentar nos paralisar, né? Mas nós não vamos paralisar, porque a nossa força vem do Senhor, né? Mas orem por nós, queridos. Orem para que o Senhor nos dê graça, orem para que o Senhor nos capacite, né? Ore para que o Senhor nos dê estratégias, né? Ore para que o Senhor nos ajude, né? A espalhar o amor do Senhor, né? Através das estratégias, dos projetos, né? Como eu falei, tudo isso são ferramentas, mas na verdade a intenção é levar Cristo, né? É semear Cristo, né? É expressar para essas crianças, né? Quem o Senhor é através do trabalhar dele, através das nossas vidas, né? Então é isso que nós cremos, é com essa intenção do meu coração, né? Eu creio que missões, né, é um estilo de vida. Então, missionário não é mais importante nem menos importante. Eu só estou dando continuidade àquilo que eu vivi aí. Cada um também está vivendo esse ID nas suas localidades, né? E é o que eu procuro fazer aqui, né? Na dependência do Senhor, né, querido? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo, né? Se talvez eu não fui clara em alguma coisa, né? Podem ficar à vontade aí. Glória a Deus, Emily. Muito joia. A Ana quer falar, né? Vai, Ana, senti falta de chofar, hein, Ana? Chofar, hein, Ana? O toque aí da. Pode falar. Aí, estão me ouvindo, né? Tudo bem, irmãos? Que bom ver vocês, o Chuninho. Muito bom ver vocês novamente com o Rubens, né, Deise, os outros que eu não estou vendo, mas boa noite para vocês, irmão Gilmar. Faltou chofar, né, irmão? Mas da próxima eu vou estar tocando. Eu só queria perguntar para a Emily com relação à Marta, porque é uma pessoa que marcou muito a nossa vida aí, né? Se você conseguiu contactá-la, se está acompanhando, acho que o Danilton também vai querer saber, né, a respeito do menininho, do filhinho dela, do esposo, você pode dar para a gente assim, uma pequena notícia a respeito dela? Sim. Então, nós procuramos
a Marta, né, umas 2 vezes, mas não encontramos. E aí, no dia que quando eu compartilhei aqui essa questão das crianças que nos encontraram no meio do caminho, a gente estava indo visitar a Marta e o filhinho dela, né? Então, chegando lá, a gente bateu, né? Ninguém atendeu, só que a gente insistiu, e aí alguém atendeu, né? Na verdade, era a filha do marido da... Ela tem uma filha adolescente. Isso. Ela, na verdade, ela é ela não chega a ser nem adolescente, ela é adulta mesmo, assim, ela é professora e tal. Então, ela atendeu a gente, né? E começou... Aí eu expliquei o porquê que eu estava ali, né? Eu estava com a caixa de bombom e o biscoito que vocês entregaram, né? E ela falou assim, ela não foi muito receptível não, né? Mas ouviu a gente e falou assim, olha, meu pai está em processo de separação, né? A situação está muito difícil, né? Mas eu estou assumindo a criança, né? Ela não tem condições de tomar conta dele, então eles estão dentro desse processo, né? Aí eu tentei avançar ainda mais, olha, você pode passar o seu telefone, tentando, né? E ela não foi muito assim, não aceitou muita ajuda, não. Mesmo assim, disse que ela que estava orando, né? Que tinha alguns irmãos orando por essa situação, né? E falei que a gente tem as uniões, que se ela quisesse ir, essa é a situação. Ah, tá certo. Vamos continuar orando, né? Para que o Senhor a liberte da bebida, né? Que pena que vai dissolver o casamento, né? Por causa da bebida, né? Eu falei muito com ela lá no dia a respeito disso, né? Que era para ela valorizar o casamento dela, o esposo que o Senhor deu para ela, né? Mas que pena. Mas que pena pela separação, mas que bênção que você conseguiu chegar até a casa, né? Sim, sim. Isso foi uma bênção. Amém. Obrigada pela resposta. Amém. Vamos continuar orando pela Marta, né? Amém. E não desista dela, não. Né? Sempre que for possível, né? Chama a menina aí, vai, faz visita, né? Seja insistente, demonstre, né, amor por ela, né? E além de estar orando, eu tenho certeza que a obra que Deus começou e vai concluir na vida dela, né? Com certeza. Uma pessoa muito querida, né? Muito nova para entrar na situação que ela entrou, né, da bebida, muito nova. Pena que você não conseguiu vê-la, né? Mas ela não, é uma pessoa bem nova. E na situação que a gente alcançou ela na rua, né? Deu muita pena. Aliás, na minha equipe, né, quando a gente estava na rua, o Senhor só colocava gente onde tinha pessoa com vício no álcool, né? A gente só falou de Jesus para pessoas que eram alcoólatras, né? Eu até dei esse testemunho aqui de que o Senhor nos levou, porque eu tive um irmão que faleceu por causa da bebida, né? Faleceu muito novo. Então, eu sempre dava esse testemunho para as pessoas, né? Para as que a gente encontrava que estavam nessa situação da bebida, o que a bebida faz e onde ela leva, né? Então, foi uma oportunidade, assim, grande de testemunhar de Jesus para essas pessoas que estavam ligadas ao álcool. Eu achei muito interessante, porque eu e meu marido, e quem estava sempre com a gente, sempre tinha um bêbado no caminho, né? Para a gente falar de Jesus. Aqui a questão do álcool. Ana. Oi, Deise. É Juara. Hã? Seria interessante, Juara. Interessante seria se você tivesse também um contato com ela, né, por telefone. Eu estou com o telefone das duas Jusce, uma da Cidade Nova e a outra lá do assentamento. E a gente se fala todo dia, legal, assim, eu mando mensagem para elas, né? Pergunto, eu acho que ela se sente muito amada da gente estar conversando, né? Conversando todos os dias, dando bom dia, perguntando como tá. Eu acho interessante isso aí também, eu acho que é um suporte, né? Que a gente vem embora, mas continua amando elas, né? Acho que isso seria legal. Emily,
eu queria saber da Vanessa, né? Sim. A Vanessa é irmã de uma irmã aqui de Brasília, né? Da cidade onde eu moro, Sobradinho. E a minha maior incumbência indo para aí era apresentar Jesus para ela, né? Uhum. E eu fiz ligação de vídeo para ela e ela parece que está animada. Como é que ela está? Você está tendo contato com ela? Então, inclusive, por agora, a Brunella e Jorge não estão aqui porque estão lá na casa deles, né? Conversando, estando em comunhão, né? Eles estão bem animados, né? E a gente está aproveitando mesmo, né? Esse animar deles, né? E estamos avançando, cara. Quer estar junto, vamos mesmo, né? E o que eu Não, queria... e ela comentou com a irmã, eu não sabia, né? O que está incomodando ela é porque ela vive junto com o marido. Sim. Entendeu? Então, ela tem aqui os 2 filhos, já são 10 anos que eles fizeram juntos, e isso já está incomodando ela, sabe? Então, creio que há um mover do Espírito na vida dela aí, né? A gente tem orado por ela. Amém. Vou saber que vocês aí tá Amém. com eles aí. Porque eu queria testemunhar que foi tão bem a sua caravana, gente. Vocês não sabem, né, o que vocês conseguiram fazer aqui, né, na cidade, né? Até hoje o pessoal fica perguntando: "Poxa, cadê aquele pessoal? Cadê aquele pessoal?" Até a gente explicar que, gente, o povo foi tudo embora, mas nós ficamos aqui, né? Nossa, foi tão precioso assim, vocês deixaram a marca de Cristo aqui, né? Então, isso serve aí de incentivo para que vocês voltem mesmo, né? Porque além de ser um renovo para a gente que está aqui, né? Assim, edifica as pessoas daqui, né? É muito tremendo, sempre tem muitos frutos, né? Então, a caravana deixou muitos frutos aqui. A gente está podendo, né, colher muitos deles, regar alguns deles, né? Graças a Deus por isso. Então, volte na próxima caravana, traga mais pessoas, né? Porque é muito importante para nós e precioso aí essa questão do envolvimento da igreja, dos irmãos em tudo isso. Ô, Emily, Sim. falar um pouquinho, né? Realmente foi precioso a gente estar aí. Foi a primeira vez e queremos voltar mesmo, se Deus permitir, com certeza. E eu queria falar só um pouquinho, né, que um testemunho sobre a Emily, galera. A gente conhece, né, conhecemos a Emily e a família dela, o João Batista, desde, né, o João Tempinho, né, também a Brunelli, mas não tão de pertinho, mas a gente, né, quando eu comecei a me envolver com missões, a gente já via lá atrás, né, a Emily se achegando, querendo participar, querendo ser incluída, querendo achar o lugar dela, então já vi o coração dela, da Emily, com missões, querendo fazer parte, querendo ser útil nisso, né? Então, assim, eu glorifico a Deus que Deus foi te conduzindo, você colocando esse testemunho seu, muita graça, nós vemos como Deus foi te conduzindo e te colocando nesse contexto agora que você está, creio que é exatamente como Ele te preparou para estar. Amém. Não é? E como isso é bênção, né? E como você também está sendo bênção e vai ser bênção para esse povo aí. E você está certa, né? O investimento em criança é uma bênção e a gente sabe que isso são sementes. E essas sementes, elas, né, são duradouras, então você possa ter graça para comunicar e, ao mesmo tempo, ensiná-los, né? A música, ensiná-los também, é isso que você está falando para eles, até nas oportunidades. Então, eu glorifico a Deus que você achou esse espaço que Deus colocou você, que agora você está bem encaminhado, está no campo, né? Glória a Deus por isso. Está na frente da batalha. Fico feliz, porque a gente via lá atrás, né? Quantos jovens foram à frente, lá atrás a gente via, e quantos, né, ainda estão batalhando, assim, ou até alguns esqueceram já disso aí, mas você não, persistiu e você está aí, glória a Deus. Amém. Na verdade, eu comecei a alcançar, né,
Eu anotei que eu ia falar isso, mas eu esqueci de falar. Eu comecei a alcançar essa questão do entendimento de missões junto com os irmãos, né? Gilmar, né, faz parte disso na minha vida, né? Junto com outros, a Valesca, que os irmãos talvez devem conhecer, né? Que edificaram a minha vida, né? Me levando a entender o que é missões de fato, né? Então, isso foi fundamental na minha vida e foi muito precioso. E foi através dos irmãos que eu alcancei tudo isso, né? Essa questão de missões. Foi com os irmãos, né? Muito lindo o testemunho, muito, muito edificante o seu testemunho. Eu que sou uma missionária, né? Já veterana, nacional e internacional, e vejo os jovens se envolvendo, né? E o que Deus fez lá de mandar nós, os mais velhos, né? Os mais experimentados, passar o bastão para os mais novos, né? Foi algo assim muito tremendo aquilo que foi feito, foi assim sobrenatural mesmo, né? Eu fico vendo as fotos, vendo as irmãs lá, né, de cabelo bem branquinho, assim como a do Gilmar, que ainda é novinho, só tem cabelo branquinho, mas é novinho, passando, colocando as mãos, né, em cima dos jovens. Eu só chorava, porque eu falei, Senhor, é muito lindo, porque eu fiquei lembrando do meu chamado aos 16 anos, né, e como o Senhor me conduziu para o campo missionário. E ouvindo aí o seu testemunho, seu crescimento até chegar nesse patamar, é uma coisa assim que edifica, de saber que os jovens ainda estão dando ouvidos, né, para colocar a mão no arado, não olhar para trás e seguir em frente, levando o evangelho do reino, falando do amor de Jesus, né, e declarando que Jesus Cristo é o Senhor e que, né, ele já está voltando, e a gente precisa se apressar nesse caminho, né, de passar isso logo para as pessoas, levarem elas a reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador e chegarem à salvação, né, alcançarem o reino, entrar debaixo desse governo de Jesus, né? Amém. Então, é muito lindo. Eu fiquei aqui apaixonada, porque eu não conhecia o seu testemunho assim, né? Só vi um pouco de você ali envolvida, mas ouvindo agora a sua história, o seu chamado, me deixou assim mais comovida ainda, né? Do que eu já estava de ver o envolvimento de vocês ali, tão jovens, já trabalhando ali com grande empenho. Que o Senhor continue abençoando grandemente sua vida, né? Que você prossiga para o alvo, não olhe para a direita nem para a esquerda, mas sempre olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, amém, e servindo Ele, porque grande será o seu galardão. Né? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. E já é referência para outros jovens, né? Glória a Deus por isso. Amém, glória a Deus. Amém. Amados, é tremendo, né? Quando a Amy falou das crianças, meu coração encheu de alegria aqui. Mas eu quero glorificar a Deus e falar uma coisa. O projeto aí, né, da ICERV, Deus surpreendeu, porque nós já temos o suprimento para comprar os violões e o carrom, mas lembrar os irmãos que isso não acaba aqui, entendeu? Nós temos outros compromissos que nós precisamos, vai surgir, né? Eu tenho certeza que vai surgir lá. A Rosinha está indo para lá, eu já conversei com ela essa semana passada, então depois vai ter demanda da Rosinha. Nós temos que pensar também que nós vamos segurar a corda, né? E pensar no suprimento de tudo aí. Então, assim, não parem. Nós conseguimos parte, mas nós precisamos agora manter isso, né? E Deus vai ser glorificado nisso. Eu estou radiante de alegria, porque, assim, pessoas ajudando, pessoas aí de fora ajudando. A gente não quer também forçar muito a igreja, né? Essa questão da oferta, porque a igreja já tem as demandas dela, e eu tenho visto pessoas de fora ajudando. Então, assim, o Senhor está trazendo uma alegria tremenda. Mas eu peço aos irmãos, orem, vamos estar participando, vamos estar junto, vamos estar envolvido, né? Porque se a gente sabe da situação, se a gente se envolve com a situação, a gente ora, a gente participa, a gente divulga, ajude a divulgar a ICERV, porque divulgando, outras pessoas vão doar, outras pessoas de fora vão colaborar, e Deus vai ser glorificado, e vai ter suprimento. Como a Amy falou, né?
Deus é dono do ouro e da prata. Deus, ele tem o recurso, né? Basta a gente estar com o nosso coração certo, ele vai fazer, ele vai suprir, ele vai... Quando não há suprimento, é porque ele quer que a nossa visão seja alinhada com a visão dele, né? Mas se nós tivermos a visão certa, o Senhor garante o suprimento. Mas eu creio que, assim, a unidade é essencial, né? Que bom, estou vendo várias pessoas aqui do sertão, que bom essa unidade, que bom nós continuarmos, né, até a próxima caravana e saber que nós temos um compromisso, saber que a Emily não está lá sozinha, né? Nós somos parte disso. Nós temos que pensar dessa forma, entendeu? Não é a Emily que está lá, ela é missionária, se vira. Não, não. Nós temos um compromisso com ela. Deus está nos levantando para isso, né? Para orarmos, né? Vai ter dias que talvez ela vai acordar desanimada, e aí nós vamos estar daqui orando, clamando ao Senhor, dando uma ligação, dando um oi no WhatsApp, falando, estamos com você, querida, né? Firme aí, né? A batalha é grande, mas nós estamos de cá, né? Buscando suprimento, buscando, né, o que necessitar. E nisso o Senhor é glorificado, né? É na unidade que o Senhor vai ser glorificado. É na unidade que as pessoas vão conhecer a Cristo, né? Está lá em João, né? 21:17. Então eu peço aos irmãos que permaneçam, né, nessa unidade e divulgando. Pode falar, Everaldo, você quer falar? Opa. Pode falar, Everaldo, você quer falar? Queria, Gilmar, nisso que você está falando sobre a importância da Emily aí, com referência às crianças, tem um triste diagnóstico em virtude de tudo isso que a gente presenciou aí. A criança, quando completa 10, 12 anos aí no sertão, se ele não tiver encaminhado para alguma coisa, a tendência dele, o caminho dele é o bar, é o alcoolismo, como a irmã falou sobre a menina que ela encontrou. Inclusive, eu estava no grupo dela quando foi encontrada aquela senhora com aquela criança. Mas se não houver esse cuidado, esse encaminhamento e esse cuidado com essas crianças, infelizmente, o destino dessas crianças, após os 10 anos, é bar, é cachaça. Infelizmente. Então, Emily tem um papel e uma importância muito grande aí nesse sentido. Que Deus o abençoe. Amém. E nós Amém. temos, Everaldo, eu concordo, né, isso, mas nós temos também que assumir essa responsabilidade, porque às vezes nós jogamos tudo na Emily, falando, né, nós temos que encarar isso como assim, a Emily é parte do corpo de Cristo e nós somos corpo de Cristo. Então nós temos que buscar informações, buscar estar junto e assumir essa responsabilidade aí. Amém? Amém. Mais alguém quer falar? Somos parte, né, Gilmar? Somos parte do problema. É muito impactante, né, o testemunho da Emily aí. E assim, a gente vê o quanto o Senhor tem, né, planos para as nossas vidas. A minha ida aí no sertão foi uma coisa assim espetacular. Eu já fui em outros lugares também, né? Então, assim, cada vez que a gente vai fazer um trabalho de missão, é uma história diferente. Nessa vez do sertão aí, para mim, foi muito impactante, porque eu percebi, né, que eu já não sou jovem mais, que eu já estou passando o bastão, e assim, e foi muito edificante. A gente aqui na cidade, nós temos trabalhado com transmissão, né, de fé para geração, e lá a gente aprendeu muito disso. A gente viu que não é a visão só daqui, a visão é geral, que é do reino, né, que o reino é que tem, Deus que tem instituído isso, né, que tem nos chamado para fazer essa transmissão de fé, né. Então, assim, é só reafirmando aquilo que
que Deus tem preparado e a nossa responsabilidade ela fica maior, né? Porque a gente que já está caindo cabelo aí, né, Jeremias? Cabelo branco, né, Gilmar? Então, isso aí faz a gente ficar numa responsabilidade maior, porque na nossa falta, quem vai fazer, né? Então, assim, glória a Deus que tem jovens como a Emily, como a Tayana também, que eu achei muito bacana o trabalho da Tayana lá, ajudando. A gente está trabalhando com as crianças, né? Então, assim, estou aqui à disposição. Janeiro, em nome de Jesus, nós já estaremos aí. Eu já tenho feito algumas movimentações aqui, junto com o Vince, com a esposa dele lá, o Elias aqui. A gente já está conversando com o George aí algumas questões, né? Então, assim, em nome de Jesus, janeiro, nós vamos fazer outra caravana diferente aí. Vai ser coisa, assim, que vai impactar mais ainda esse sertão. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Danildo, para quem não conhece, gente, é lá de Itabira e um companheirão aí, um homem de Deus aí, que quando surgiu a situação aí do violão lá, ele foi um dos primeiros a se dispor. Obrigado, meu querido. E na próxima semana é ele que vai estar testemunhando aqui, tá? Glória a Deus. Ele que vai... Era hoje ele quis trocar, mas na próxima semana ele não escapa, não. Já põe na agenda aí. Foi bom avisar, vou tá aí. Amém. Glória. Mais alguém aí? Rubinho, quer falar alguma coisa? Fala aí, Rubinho. Eu desliguei seu som, mas pode falar aí. Não, tranquilo. Quer dizer que foi muito bom, apesar de eu conhecer a Emily já, né,